Olá pessoal, meu nome é Jonathan Godoy e eu vou fazer para vocês aqui a preleção do assunto do mês da revista Esmeril. E esse mês, é claro, falaremos sobre a independência, o bicentenário da independência do Brasil. Porém, como já tem muitos artigos excelentes falando desse assunto específico, eu resolvi falar para vocês do porquê que a República é uma bosta, do porquê nós estamos na merda e como que o regime monárquico e aristocrático, que foi o regime que declarou a independência do Brasil, era bem melhor do que o que nós vivemos hoje. Então, todos nós sabemos que o Brasil não nasceu como uma república. A república veio depois, em 1889. Ele nasce, as raízes do Brasil são monárquicas. E é muito interessante. Por quê? Porque, a partir do iluminismo, né, e principalmente da educação positivista, que todos nós recebemos no século XX, todo mundo nasceu no século XX, século XXI, ela é uma educação voltada não para formar a inteligência das pessoas, mas para formar militantes políticos e soldadinhos, né? Pessoas pré-comandadas, pessoas moldadas na sociedade. Então tudo é basicamente propaganda. E uma das propagandas é dizer que a monarquia é um sistema retrógrado, é um sistema bárbaro, é algo do passado, é algo superado, e falar dela beira o absurdo. Então isso aí, na verdade, é apenas uma propaganda. Por quê? Porque coincide as monarquias europeias, que entraram em declínio a partir da Revolução Francesa, no século XVIII, coincide com o declínio da civilização cristã. E essas pessoas, né, desses movimentos ideológicos, positivismo, iluminismo, marxismo, elas odeiam o cristianismo e, portanto, precisam destruir tudo que é associado ao cristianismo. Dentre eles, o sistema monárquico, que não que o sistema monárquico seja cristão, mas ele é o que estava em voga durante a cristandade, então, portanto, ele, pela associação, eles devem destruir tudo que lembra o cristianismo. Mas nós vemos que, durante toda a história humana, a monarquia é o sistema de governo mais natural que existe. E como diz São Tomás de Aquino, tudo aquilo que é mais natural é melhor. Eu não preciso discutir aqui que, por exemplo, eu me alimentar com a boca é melhor do que eu me alimentar com uma sonda. Porque se alimentar com uma sonda não é. Ainda que eu me alimente da mesma forma, não é a forma natural. Então, a forma de governo mais natural, em si, ela é melhor. É claro que existem todos os problemas reais e factuais e concretos para a aplicação disso. E que é o que eu vou elucidar mais ou menos hoje. Juntando aqui a posição de Aristóteles e Tomás de Aquino. A primeira coisa que nós podemos dizer é o seguinte: qual é a célula-mãe da sociedade? A célula-mãe da sociedade é a família. E a família ela é em si monárquica. Não tem como a família ser uma república ou ser uma democracia. A família é a união de um homem, de uma mulher e dos filhos. Você vê que a família ali, ela é um mini-reino. Né? O homem é o rei, é o esposo, a mulher é a rainha, os filhos são os príncipes, né? Que inclusive herdam as propriedades privadas. E o que é a sociedade? A sociedade humana ela é um conjunto de famílias, uma organização de famílias. Como que surgiram as primeiras sociedades? Elas surgiram com famílias que se organizaram entre si para o bem comum. Por que bem comum? Porque a família ela é uma sociedade imperfeita, ou seja, ela é a célula-mãe indispensável, só que a família sozinha ela não é capaz de fornecer ao indivíduo todos os recursos necessários para o seu desenvolvimento enquanto ser humano. E é por isso que os gregos já chamavam o homem de zoon logikon, ou seja, animal racional, e também de zoon politikon, ou seja, animal político ou sociável, ou seja, é natural do ser humano viver em sociedade, é preciso. Portanto, para a garantia do bem comum, ou seja, para a garantia de que os indivíduos tenham um bom desenvolvimento humano, é preciso especular-se a melhor forma de organização social. Isso é fato. E aí é que Aristóteles diz o seguinte: a gente sempre tem que olhar qual é a melhor forma em si e olhar qual é a situação real do momento e o que dá para ser feito. Lembrando sempre que a sociedade nunca será perfeita. Isso aí é pensamento ideológico. Você tenta falar assim, não, eu vou tentar achar um sistema de governo ideal porque esse sistema vai trazer perfeição para a sociedade. Não, isso aí, a pessoa que fala isso mata porque a pessoa é revolucionário, ele vai instaurar o caos na sociedade.
Pessoas com esse discurso foram Hitler, Mussolini, Stalin, Mao Tse-tung, Pol Pot, essa galera. Agora, precisamos sim analisar qual a melhor forma de governo para ela existir como modelo comparativo do que dá para ser feito na sociedade no momento. E é aí que volta naquilo que eu dizia. Então, qual é a forma mais natural? É a monarquia. Mas que tipo de monarquia? Idealmente, teria que ser o governante aquele que é mais inteligente e mais virtuoso. Ou seja, mais sábio. Aquele que reúne, aquele que quer o bem, não só quer o bem de todos, mas tem a competência para governar todos. No entanto, você apontar esse indivíduo e fazer com que todo mundo aceite ele é impossível na sociedade. Então nós temos um problema prático, o que eu dizia. Então na aplicação prática, qual é a forma mais viável? É a forma mais natural, mais espontânea, que é a forma familiar. Então voltando, como é que surgiram as primeiras sociedades? Famílias se organizaram entre si e a família do líder, geralmente do líder militar, que mais se destacava, acabou sendo a família que governa a sociedade. E que, naturalmente, é a família que funda aquela sociedade. Vindo aqui para o Brasil, qual é a família que fundou o Brasil? É a família real portuguesa. Tem gente que fala o seguinte, nossa, mas não tem nada a ver, Dom Pedro I é filho do rei de Portugal, por que ele é imperador do Brasil? Porque foi Portugal que fundou o Brasil. Foi a família real portuguesa, por meio dela, que o Brasil foi fundado. Então é a família fundante, é a família mais velha daquela nação. Então nada mais natural que aquela família governe aquela nação. Se olharmos na Europa, todos os países, todas as nações europeias surgiram em torno de famílias nobres. Então isso aí é natural. Por exemplo, no Império Romano, o que eram as famílias patrícias? Patrício quer dizer pai, ou seja, o pai da sociedade. Então, os pais, as famílias que eram as primeiras. Portanto, elas eram as famílias nobres. E sempre uma família se destacava, que é a família dinástica. Nós chamamos a família do monarca. Então isso aí é a forma mais, como eu falei, espontânea. E existem uma série de outros motivos do porquê que a monarquia familiar é a mais viável, hereditária. Um motivo eu já disse, que é a própria organização familiar. O outro motivo é uma questão de preparação. Você tem ali o príncipe, ele é educado desde criança para ser o governante. Ele é educado, ele já recebe uma educação superior. Ele recebe obrigações superiores também. Essa imagem da nobreza ociosa, ela de fato existiu em alguns períodos da história, mas ela é exceção. Se você pegar, por exemplo, todos os reis da Antiguidade e da Idade Média, a maior parte, muitos deles, não, a maior parte não, mas muitos, morreram em batalha. Passavam a maior parte da vida em batalha. Por quê? Qual é a função da família real? É, antes de tudo, ser um líder militar. Então, assim, o privilégio que eles tinham igualava as obrigações. Ou melhor, as obrigações igualavam os privilégios. Não tinha, assim, uma discrepância tão grande. Todos eles tinham que doar a vida, no serviço militar, principalmente. Na administração da propriedade e no serviço militar, que, na função de proteger o povo. Ou seja, o povo que não era nobre, ou seja, os governados, não tinha obrigação de se arriscar. Não é que nem hoje, que tem alistamento militar obrigatório. Não tinha isso, é uma invenção da Revolução Francesa. Mas antes não, era só a nobreza que ia pagar. E o plebeu que quisesse, se alistar, ganhar dinheiro. Então existia esse equilíbrio social. E essa preparação dos jovens príncipes para essa finalidade. Um outro fator é a transmissão da cultura e da tradição. Veja, é muito mais fácil você transmitir alta cultura, uma educação de qualidade, valores, por meio da família, do que através do Estado ou de organizações impessoais, como a escola, por exemplo, ou uma ONG. É muito difícil. Você pode ver, por exemplo, que a maior parte das pessoas tende a seguir as tradições familiares. A maior parte. Isso é uma tendência natural humana. É uma garantia? Não. Porque nada no campo humano é garantido, uma vez que todo ser humano tem mal dentro de si e todo ser humano tem livre-arbítrio. Agora, existe um índice probabilístico, ou seja, é mais provável que as pessoas sendo criadas naquela cultura, ela siga aquela cultura. Ela sendo criada naqueles valores, ela siga aqueles valores. Você vê que mesmo hoje, nas modernas monarquias, que estão em crise na Europa, os membros dessas casas reais fazem serviço militar obrigatório, cumprem
obrigações, deveres protocolares, religiosos, até no código de vestimenta, de conduta, de etiqueta, tudo isso mostra que eles têm consciência e preservam essa, ainda que em crise, né, essa transmissão da tradição e dos valores. Um outro motivo que para todos os cristãos é muito importante, que são tomados aqui na ponta, é a própria estrutura da realidade. Veja, existe um Deus, o universo e a sua criação. E o céu é uma monarquia, não é uma república, muito menos uma democracia. Existe inclusive uma nobreza, que é a nobreza dos santos e dos anjos, né, junto com o povo e a monarquia de Deus. Portanto, uma monarquia terrestre, ela é um espelho, é uma imagem análoga da monarquia divina. Ainda que imperfeita, ainda assim é uma imagem. E aquilo que é imagem da perfeição tem mais chances de dar certo novamente, né? Como é o caso da natureza, da organização familiar. E isso, inclusive, contribui muito para o imaginário. Hoje em dia está muito em voga, graças ao Olavo, a questão do cultivo do imaginário, né? Que de fato é fundamental para o ser humano, para ele desenvolver a inteligência dele, a personalidade dele, né? Para a cultura, para a sociedade. Né? Uma sociedade monárquica, que é uma imagem, né, do céu, é uma imagem da monarquia divina, e que é pautada na família, que coloca a família como valor máximo, que é uma instituição divina, a família, essa assim, cultiva o imaginário das pessoas e ordena muito mais internamente as pessoas. Porque ainda que o rei não seja uma pessoa, um santo, um virtuoso, um herói, ele é a imagem disso. Ele é a imagem de Deus que governa a sociedade, ele é a imagem do pai, né, que governa a sua família. A sociedade toda, a nação, é vista como uma família. Veja, numa república, a nação não é vista como uma família. Isso destrói no imaginário das pessoas a importância da família. Claro que não destrói completamente, mas contribui para a destruição. Ao passo que a monarquia contribui a formar no imaginário das pessoas a importância da família, né? E de se enxergar a própria sociedade como uma família. E de ter aquela figura paterna e materna, que é o rei, a rainha, ou o príncipe, a princesa, enfim, o monarca e a sua consorte. Então ele é a imagem do herói, ele é a imagem de Deus, ele é a imagem do pai. Né? Isso cria um sentimento bom nas pessoas, ordena a alma das pessoas e cria inclusive um sentimento de pertença. Vocês podem ver, por exemplo, agora, infelizmente, no dia 8, um dia depois da independência do Brasil, a rainha Elizabeth II faleceu na Inglaterra. E milhares, se abusar até milhões de pessoas, fizeram fila simplesmente para passar diante do caixão dela e prestar condolências, respeito. Ninguém era obrigado a fazer aquilo. Veja, a rainha da Jordânia deu uma entrevista no velório da rainha falando exatamente isso. Ninguém era obrigado a fazer isso. O povo foi porque amava ela. Tinha nela como se fosse uma mãe da nação. Isso une um país. Isso cria uma identidade nacional, isso dá força, até psicologicamente. A pessoa que não tem pai, que não tem família, não tem pai, não tem mãe, é uma pessoa fragilizada. Precisa resolver isso dentro de si. E na sociedade isso também acontece no consciente coletivo. Uma sociedade sem pai, sem mãe, também cria uma sociedade totalmente desordenada. Indo um pouco mais agora para as questões mais práticas. Então tá, o melhor que seja uma sociedade monárquica. Só que, como eu disse, quando o assunto é política e organização humana, nunca podemos ter receitas prontas. Sempre é preciso analisar a sociedade e ver o que dá para ser feito em prol do bem comum. Certo? Certo. Então, a monarquia em si, ela não deve ser absoluta. Até porque a monarquia absoluta, ela é uma coisa meio impossível. Tá? Eu não vou entrar nesse assunto, senão demoraria muito. Mas não dá para uma pessoa sozinha governar a sociedade. Ele necessita de funcionários, necessita de um aparato, né? Necessita de tecnologia para isso. Então, em si, a palavra é contraditória. Mas, assim, eu quero dizer o seguinte, o monarca ele não deve ter o poder, a autoridade suprema em tudo. Por quê? Justamente por causa do fator humano. Nós podemos ter um rei excelente, como São Luís IX, por exemplo. E daí você pode confiar, o que ele decidir vai ser o melhor. Mas nós podemos ter um rei mau, sim. Então, portanto, o poder dele deve ser limitado. E não deve ser só uma figura, tá? Um fantoche, uma mera figura cerimonial. Ele deve sim exercer um certo poder. Eu, inclusive, acho que ele deve exercer, inclusive, o poder executivo, de fato. Como era no Brasil. O imperador exercia o poder executivo e o moderador. Mas deve ser limitado. E como que ele deve ser limitado? Com aquilo que Tomás de Aquino chama de sistema misto. O que é o sistema misto? É um sistema onde grupos, né,
sociais limitam o poder do outro. Então a sociedade deve ser um modelo monárquico pelos motivos que eu falei. Natural, tradição, imagem do eterno, ok. Mas a monarquia não deve ser absoluta. O rei deve ser limitado. Ele deve ser limitado com elementos aristocráticos e com elementos democráticos. Como isso deve ser feito? Veja, existem dois tipos de aristocracia. A aristocracia familiar e a aristocracia intelectual. A gente pode falar também de aristocracia sacerdotal. As duas são importantes. Como eu falei, a aristocracia familiar é meio óbvia. Funciona igual a família dinástica. Como eu já dei o exemplo das famílias patrícias romanas. E toda a sociedade tem as suas famílias tradicionais. Famílias nobres. E a aristocracia intelectual, essa sim é formada de maneira espontânea. Por exemplo, nos países cristãos, católicos, ela é exercida pelo clero. Mas em todas as outras nações, mesmo as não católicas, sempre existiu a aristocracia intelectual, que era sacerdotal também. Por quê? Essa aristocracia ela tem um papel fundamental de anunciar e ensinar os valores. E de criar, sim, a cultura daquela sociedade. Então, a aristocracia intelectual, ela não governa diretamente, mas ela governa a longo prazo, no sentido que ela cria a cultura hegemônica, né, que vai disseminar os valores que vai nortear essa sociedade. A criação das leis, o comportamento das pessoas, etc. Então, uma aristocracia, uma elite intelectual muito bem formada, é fundamental para qualquer tipo de sociedade. E uma aristocracia familiar também. Por quê? Porque é a aristocracia familiar que vai garantir que não surjam grupos políticos, como partidos políticos, com um psicopata no comando, e que tome o poder e retire todas as liberdades individuais. É o contrário. É o monarca e a aristocracia que impede que isso aconteça. E, por fim, deve existir representantes, sim, eleitos pelo povo, que limitem o poder tanto da aristocracia quanto do monarca, para que eles não façam uma aliança macabra e virem uma oligarquia, que oprima. Ah, mas então não é só ter a democracia? Não, porque não existe democracia pura. Porque onde você, em tese, tem uma democracia pura, o que acaba acontecendo? Acaba um grupo de psicopatas formando uma oligarquia, geralmente política, e governando o povo de maneira ditatorial, como nós vivemos no Brasil hoje. Então, é necessário sim a figura do monarca e da aristocracia que limite o poder desses representantes eleitos pelo povo para que eles não formem essa oligarquia. Então, é um equilibrando o outro, é um limitando o poder do outro. Até porque, mais só completando do porquê é impossível uma democracia pura, porque o povo em si não se governa. Não tem como o povo se governar. Já por isso que eles elegem um representante. Anarquia é loucura. Não existe. As pessoas comuns elas não se governam nem querem governar nada. Você vai perguntando na rua, todo mundo quer ser político. Não. Se você pergunta se todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ser rico. Mas as pessoas não querem poder, não querem governar, não querem organizar. E nem são capazes de governar a si mesmas, as pessoas. Como já dizia Aristóteles. Elas precisam de um guiamento, de um líder. Então ali é simplesmente membros que saem do povo, líderes que saem do povo, aclamados pelo povo, e que limita o poder. Ou o próprio povo, quando vê uma situação muito ruim, né, está insatisfeito, ele pode exigir a mudança daquela. Mas sempre vai ter que ter um líder que encaminhe essa mudança. Então, a sociedade saudável ela tem esse equilíbrio, né, entre todos esses elementos. Elemento monárquico, elemento aristocrático e elemento democrático. A gente vê que o Brasil nasceu assim. Claro que nunca é perfeito, sempre tem defeitos, sempre tem problemas, mas ele nasceu assim. Você vê, Dom Pedro I, com todos os defeitos que ele tinha, pessoais, ele de longe foi o melhor governante, uma pessoa muito mais virtuosa que os presidentes que o Brasil teve. Presidentes, a maior parte dos presidentes do Brasil foram corruptos. Isso se dá por mais um motivo ainda, que eu não citei, do porquê que a monarquia também é melhor. Veja, o poder, ele só não corrompe quando ele nos vem de maneira espontânea. Ou seja, quando ele vem de fora. Quando não sou eu que busco o poder. Quando eu busco o poder, geralmente, eu sou um psicopata. Geralmente, pessoas que buscam o poder, buscam governar as outras, são psicopatas. Isso atrai. Então, o sistema republicano, o sistema democrático, entre aspas,
ele naturalmente atrai os piores da sociedade, não os melhores para a política. Agora, o sistema monárquico, ou feudal, enfim, ele não faz isso. Por quê? Porque você não escolhe quem é o governante. Nem o próprio rei escolhe. Ele não escolhe quem vai ser quem é o filho que vai nascer primeiro. Você não escolhe quando que a pessoa vai morrer, quando que o pai vai morrer. O poder vem com uma dor, né, porque vem com a morte do pai ou da mãe, ou seja, você nunca é contraditório, porque, é claro, vai ter um psicopata no meio sempre, vai, mas via de regra, as pessoas não querem que o pai e a mãe morram, só para você ganhar o poder. Né? Então vem de uma maneira espontânea e vem como uma cruz, né? Vem como um sacrifício, e isso é saudável. Né? Como acontece no clero também, nenhum padre escolhe ser bispo, ele é eleito, ele é nomeado bispo. E assim também no sistema feudal, no sistema monárquico, a pessoa, tudo está. Você confia muito na providência divina. É quando Deus chamar a pessoa, é aquela pessoa que nascer naquela ordem, né, familiar de nascimento. Às vezes morre o irmão mais velho, a coroa passa. Né. Aconteceu isso na Inglaterra, por exemplo. Né. A rainha Elizabeth II, quando nasceu, não esperava ser rainha, porque o tio dela é o herdeiro. Aí deu pepino, porque teve que anunciar, a coroa caiu na cabeça do pai dela, o pai dela morreu novo, ela virou rainha. E foi uma excelente rainha. Pelo menos no que ela podia fazer e no que aparenta ser. Né? Então a gente vê que esses líderes que não esperavam por isso foram os melhores líderes, justamente porque não buscavam. Então isso evita, né? Além da própria conservação familiar. Né? Então, numa monarquia, você governa para sua família, você deixa uma herança para seus filhos. Na república, o cara vai lá, fica 4 anos, sai, enche a burra dele, né? Enche a mala dele de dinheiro, e só se ele for uma pessoa muito virtuosa mesmo para pensar no bem comum acima do bem dele. Então, por todos esses motivos, claro que existem muitos outros motivos, e seria preciso aprofundar muito mais isso, aqui é só uma reflexão que eu trago para vocês, mas já dá para perceber que por esses motivos, a monarquia é algo muito mais natural, muito mais viável para uma sociedade do que uma república. E é por isso que durante toda a história humana, repúblicas foram exceções, e monarquias foram a regra da organização social. E o Brasil não é diferente, ele nasceu assim, nasceu como uma família. Né? A família imperial brasileira, né, que é a família mãe, a família mais velha do Brasil, que fundou o Brasil com valores cristãos, com valores católicos juntos, né, a partir desses valores. Isso foi interrompido na República e durante todo o século XX foi esse caos, né, de disputas políticas que só atrapalharam a vida das pessoas. Isso é perceptível. Portanto, nós percebemos que esse caos de disputas políticas só machucou o Brasil, né, e o povo brasileiro, e causou toda essa... É uma das causas, né, desse declínio cultural. É claro que o declínio cultural causa o caos e o caos causa o declínio cultural. Uma coisa implica na outra. Mas nós vemos ali que quando se desfaz o sistema monárquico, os valores cristãos vão se desfazendo também, porque as famílias, a antiga elite, a antiga aristocracia não está mais ali. Forma-se uma outra aristocracia, uma outra elite, com outros valores revolucionários, positivistas, inclusive no Brasil, que vão minando a cultura cristã dos valores do nosso país, vão diminuindo a inteligência das pessoas e vai criando esse caos que nós vemos hoje. É óbvio que, como eu disse, na política, tudo depende da circunstância, em vista do bem comum. Então, não significa também assim que, vamos restaurar a monarquia, então, na base do cacete, que vai melhorar tudo, vai ser a salvação. Não, não é isso. Até porque, como eu disse, sem uma cultura forte, o professor Olavo falava muito isso, sem uma cultura forte, né, elevada, sem uma elite intelectual, sem valores morais instalados na sociedade, não adianta o regime político. Né? Mas que, uma vez esses valores resgatados, que o sistema monárquico é muito melhor, isso não há dúvida. Todo cristão deve apoiar a monarquia em si. Né? Por isso que eu digo, em si. Em si, nenhum cristão pode ser contra a monarquia. Você pode ser em determinadas circunstâncias, como eu disse. Né? É lógico que é melhor uma república, né, cristã do que uma monarquia, sei lá, socialista. Existe isso, por exemplo, nos países ditatoriais, né, de ditadura socialista. A Coreia do Norte é assim, né? Passou de pai para filho o governo ditatorial. Então, é óbvio que é melhor uma república, né, nesse sentido. Agora, com as condições corretas, né, da maneira correta, da maneira tradicional, a monarquia é, sem dúvida, a melhor forma e é a nossa origem. Então, nesse bicentenário da independência,
Vale aí essa reflexão. E como nós não estamos hoje independentes, a partir da ruptura com a nossa cultura cristã, com as nossas origens, né, familiares, monárquicas, europeias, veio as influências internacionais, socialistas, ideológicas, que condenaram o Brasil a essa ditadura que nós vivemos hoje, né, de grupos políticos ideológicos contra a vontade da população e contra as liberdades individuais. Portanto, as intenções dos fundadores do Brasil, né, que são ditos pela ideologia como pessoas autoritárias, né, e que queriam poder só para si, na verdade são exatamente o oposto. Né? Eles estavam muito mais preocupados e eles garantiam muito mais as liberdades individuais do que hoje aqueles que dizem que falam em prol da liberdade, do pobre, do oprimido, do fraco, etc. É tudo demagogia.